vou falar sobre um assunto que talvez a maioria das pessoas não associaria com a narrativa de quadrinhos: publicidade. Mas acredite em mim quando eu digo que essas áreas têm bem mais semelhanças do que você imagina. Não sai daí. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Loures e hoje eu vou falar sobre publicidade. Mas não, esse não é um post patrocinado nem nada do tipo. Embora eu espere que um dia eu tenha posts patrocinados nesse canal. Mas não é o caso desse aqui. O que eu vou falar é sobre como alguns elementos da publicidade podem nos ajudar a entender melhor como fazer uma boa história em quadrinhos. Mas antes, se essa é a primeira vez que você aparece aqui no meu canal, se inscreve aí para saber quando vem outros vídeos, né? Além desses vídeos sobre produção de quadrinhos e narrativa, eu também analiso filmes, séries, HQs, etc. E trago também algumas curiosidades sobre esse e outros assuntos relacionados. De uma forma geral, se costuma dizer que o veículo de uma história em quadrinhos é a imagem, porque uma história só com texto é um livro. Por outro lado, uma história em quadrinhos pode ser feita completamente sem texto e ainda assim ser uma história em quadrinhos que faz sentido. Mas não é por isso que o texto, ou melhor, a linguagem verbal escrita, seja desprezível numa HQ, né? Ao contrário, quando a gente usa a linguagem verbal, ela tem sua importância, né? E é aí que as coisas ficam interessantes. Existe uma relação muito interessante entre texto e a imagem na narrativa de quadrinhos que não acontece, por exemplo, em um livro ilustrado. Talvez não aconteça nem mesmo num filme. Para você entender melhor essa relação, vale a pena buscar inspiração na publicidade, que tem mais a ver com a narrativa de quadrinhos do que você imagina. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu trabalho com publicidade há pelo menos 15 anos. Eu acho que no total dá uns 16, 17, eu não lembro. Mas pelo menos uns 15 anos. Mais especificamente com redação publicitária ou copywriting, que é o termo em inglês para isso, mas que por algum motivo significa algo ligeiramente diferente por aqui. Mas isso não é o caso, é só minhas reclamações do meio. O que importa é que a minha experiência com a criação publicitária me ajudou muito a entender melhor a mídia dos quadrinhos e como fazer melhor uso de uma narrativa de HQ. E eu acho que vale a pena trazer pelo menos uma dessas coisas, um desses conceitos para um vídeo. Porque é algo que, assim como pensar em quadrinhos, que eu comentei lá no outro vídeo sobre produção de HQ, no primeiro vídeo sobre produção de HQ, na verdade, é pra mim a coisa mais importante de se aprender sobre essa mídia, especialmente se você escreve, mas não desenha. Como eu disse, existem diversos pontos onde publicidade e quadrinhos podem se cruzar, tá? Tem gente até que levanta a existência de uma quinta parede, né? Onde publicidade e narrativa se misturam. Mas o principal desses pontos talvez seja como a publicidade entende as relações entre texto e imagem. É claro que a publicidade trabalha com mídias diversas, né? Na rádio ou no podcast a relação é entre texto e som, por exemplo. E na internet, redes sociais, etc., nós incluímos a relação com a interatividade. Mas não dá para negar que, quando a gente pensa em publicidade, nossa mente normalmente associa direto publicidade à comunicação imagética. Quando uma agência trabalha numa campanha, ela normalmente se desdobra em diversos materiais, né, de áudio, vídeo e também em anúncios de revistas, outdoors, etc. É na veiculação do material estático, como anúncios, outdoors e similares, que quadrinhos e publicidade se cruzam mais, pois o texto contido no anúncio ele não é simplesmente um texto aleatório, né? Ele faz parte da estratégia visual de comunicação, que inclui a maneira como o texto ajuda a informar ou completar a imagem do anúncio. O publicitário Celso Figueiredo identifica 3 tipos de relação entre texto e imagem que também podem ser relacionados com os quadrinhos, que ele chama de 1 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2 e 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 1 é uma relação de redundância. O que é visto no texto é visto na imagem e um não agrega muito ao outro. É aquele tipo de anúncio que diz: as chaves da sua casa nova estão nas suas mãos, e a imagem mostra uma mão segurando uma chave da casa. Nos quadrinhos, no início, esse era o padrão. A imagem ilustrava os textos, mas não agregava muito, né? A narração do quadro dizia: então o personagem escorregou numa casca de banana. E a imagem mostrava o personagem escorregando numa casca de banana. O nome 1 mais 1 igual a 1 quer dizer que essa é uma relação que um não agrega nada ao outro e o resultado final é
a mesma coisa. Hoje em dia isso é pouco comum nos quadrinhos, mas a maneira mais simples de reconhecer essa relação é separando texto e imagem. Se o texto funciona sem imagem, nem a imagem funciona sem o texto e os dois dizem a mesma coisa, é uma relação 1 mais 1 igual a 1. 1 mais 1 igual a 2 é uma relação de soma, onde texto e imagem dizem parte da informação e um completa o outro. Esse é o tipo de anúncio mais comum quando publicitários buscam por algo um pouco mais sofisticado. E é o tipo mais comum usado nos quadrinhos também. É, por exemplo, aquele quadro onde o personagem espião está no aeroporto tentando encontrar alguém suspeito e a narração é o seu monólogo interno falando, né, fazendo relações com a situação. O texto ele não fica telegrafando o que aparece na imagem, mas ainda há uma relação bem direta com o que está acontecendo. Uma maneira de identificar essa relação, assim como o primeiro caso, é separando o texto e a imagem. Eles não dizem a mesma coisa e muitas vezes funcionam separados, mas quando você junta os dois, um acaba completando o outro. E por último, a relação 1 mais 1 igual a 3, que é uma relação dialética, digamos assim. E é também o santo grau da publicidade. É quando texto e imagem parecem dizer coisas completamente diferentes e que não se conectam, mas que quando são unidas, elas geram um terceiro significado que não é possível de ser gerado com só um deles. É quando a publicidade atinge seu auge de genialidade, digamos assim, e nos quadrinhos é um tipo de relação que pode levar a histórias bem mais interessantes, bem mais reflexivas, bem mais impactantes conceitualmente e emocionalmente falando. É a relação mais difícil, mas que se for bem feita, vai proporcionar sequências inesquecíveis. Nos quadrinhos você pode usar esse tipo de relação para ressaltar um conflito interno do personagem relacionando a objetos externos, né? Como por exemplo, o personagem na beira de uma estrada observando uma carcaça de animal morto e pensando sobre como é sua vida, né? Sobre como sua vida é vazia, por exemplo. Se você separar o texto e a imagem de uma relação 1 mais 1 igual a 3, não só elas funcionam sozinhas, como vai parecer que elas estão falando de coisas completamente diferentes. Mas quando você une as duas, algo incrível acontece. Surge um terceiro significado, ou um significado mais intelectual, mais profundo, ou apenas mais interessante do que se eles estivessem separados, ou mesmo se fosse só o caso de um completar o outro. Se eu fosse dar uma dica sobre como utilizar essas relações na sua história, seria essa aqui. Esqueça a relação 1 mais 1 igual a 1. Escrever uma sequência que texto e imagem dizem a mesma coisa não só é perda de tempo para o leitor, como é um desperdício do potencial dos quadrinhos, cuja vantagem sobre outras mídias, especialmente a literatura, é justamente essa. É explorar, manipular a relação entre texto e imagem. Alô, Rafael do Futuro aqui, para fazer um complemento. Na verdade, dá para usar 1 mais 1 igual a 1, tá? Se vocês quiserem fazer da mesma maneira que se faz na publicidade, que se usa 1 mais 1 na publicidade justamente para usar a redundância para reforçar a mensagem. Então pode haver ocasiões em que vocês vão querer fazer isso na história de vocês, tá? Então não é que vocês não devam usar, que é um pecado usar 1 mais 1 igual a 1. Vocês vão ter que avaliar a história de vocês e verificar se aquilo realmente é bom para a história de vocês ou não. Trabalhe então com as outras duas relações. Você vai ver que a relação 1 mais 1 igual a 2 é mais simples do que parece e vai ser até bastante intuitiva, principalmente se você já lê quadrinhos há bastante tempo, porque ela é bastante recorrente nas histórias. E só usa a relação 1 mais 1 igual a 3 quando você tiver certo do poder que ela tem e do que ela pode realmente fazer para engrandecer a sua história, porque se essa relação for feita meio que de forma desleixada, ela pode acabar sendo um tiro no pé. E isso é uma coisa apenas confusa. Por último, eu acho importante comentar que não é porque esse tipo de conhecimento existe, né, porque alguém descreveu esse tipo de comportamento, que você precisa usar todos eles, ou tudo ao mesmo tempo, tá? Usa o que for adequado para sua história, né? Vocês não precisam ser paranoicos sobre isso, que tipo de relação eu estou fazendo. Não precisa se preocupar com isso. Se você estiver escrevendo uma sequência e não souber dizer com certeza qual tipo de relação texto e imagem a sequência se encaixa, tanto faz, tá? Se a sequência funciona,
Isso é o que importa. Lembra daquilo que eu sempre digo. Esses conceitos não devem servir para complicar a sua vida, sim para facilitar. Se estiver complicando, se livra disso. Ou, se for o caso, se livra de pensar a respeito disso. Se preocupa com o que vai facilitar a tua história. Mas eu acho que entender que existem essas relações entre texto e imagem, que a gente pode manipular essas relações, pode nos dar insights bem interessantes e fazer com que as nossas histórias fiquem melhores, mais profundas, mais reflexivas e que criem momentos mais memoráveis. Augúrios do futuro de novo aqui, só para avisar que os quadros da HQ que eu mostrei nesse vídeo, que eu usei como exemplo, elas são de uma história de 2 páginas que eu fiz junto com o Frank Tartaros para um jornal da minha cidade, tá? Eu vou deixá-la disponível ali na descrição para vocês clicarem e lerem de graça se vocês quiserem, para vocês terem uma ideia melhor do contexto do que eu falei aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês já tinham parado para pensar nessa relação entre texto e imagem? Comentem aí. Até a próxima!